Fala, meu amigo vendedor! Meu nome é Rodrigo Marques e nesse canal você aprende sobre vendas de uma forma descomplicada, porque aqui eu falo uma linguagem simples e uso exemplos para facilitar o seu aprendizado. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o pitch de vendas. São 4 dicas que eu separei para que o seu pitch de vendas seja imbatível, porque eu sei que tem muitos vendedores, na verdade a maior parte dos vendedores não se sente 100% convicto de que o seu pitch de vendas é imbatível, matador, de que o teu potencial cliente, depois de escutar você falar o que você tem para oferecer para ele, vai pensar em fechar negócio com você na hora. Então, pega essas 4 dicas que eu tenho certeza que você vai se sentir muito mais confiante em fazer uma chamada para ação e quem sabe até fechar um negócio assim que você acabar o seu pitch de vendas. Então vamos lá. Dica número 1, o pitch de vendas não é sobre você. O que eu quero dizer com isso? O pitch de vendas ele tem que ser sobre o seu potencial cliente e mais especificamente ainda sobre a dor que o seu potencial cliente tem, sobre o problema que ele tem para resolver, sobre a necessidade dele. Muitos vendedores, ao fazer a apresentação do seu produto ou do seu serviço, dá muita ênfase em falar de diversas funcionalidades do seu produto ou serviço e esquece de colocar a estrela do show nessa história que é o seu potencial cliente. Para pensar assim, vamos pensar que o seu produto ou serviço é simplesmente o como. E o que o seu potencial cliente quer escutar é o quê. E o que é o quê? O que é a vida do teu potencial cliente sem aquele problema que ele tem. Então, o seu produto ou serviço é só o como ele vai fazer para resolver a vida dele. Então, o que o potencial cliente mais quer é saber se o seu produto ou serviço de fato vai resolver a vida dele. Então, o primeiro passo é esse: faça com que o seu potencial cliente seja a estrela do seu pitch e não o seu produto, o seu serviço, a sua empresa ou então você. É o seu potencial cliente. Dica número 2: foque na dor do seu potencial cliente. Vamos lá, eu sei que às vezes a gente tem soluções muito robustas, produtos com diversas funcionalidades, mas você não precisa jogar tudo isso no colo do seu potencial cliente. Para sempre para pensar no seguinte: o teu potencial cliente geralmente vai ter ali 1, 2 ou talvez 3 problemas para serem resolvidos. Mas de todos os problemas que ele tem para resolver, vai ter 1 ou 2 que são os principais. São nesses problemas que você precisa focar. Você não precisa definitivamente apresentar todas as funcionalidades e soluções do seu produto ou serviço. O que importa de verdade para o teu potencial cliente é resolver o problema que ele tem da forma mais fluida possível. Então facilita a escolha e a decisão do seu potencial cliente focando no que realmente interessa. Esquece que o teu produto ou serviço tem 1000 funcionalidades. Foca em mostrar para o teu potencial cliente que o que você tem é a melhor solução para resolver aquele ou aqueles problemas que o seu potencial cliente tem. Vamos dar um exemplo aqui para ficar bem facinho de entender. Imagina que o seu potencial cliente está buscando um serviço que você vende, um software de gerenciamento de projetos. E aí, o seu software ele serve para gerenciar materiais, pessoas e prazos, por exemplo. Vamos nos restringir somente a isso. Mas aí, a principal dor que o seu potencial cliente tem em relação ao gerenciamento de pessoas. Então, por mais que a sua solução ela englobe o gerenciamento de todas as outras áreas de um projeto, você vai apresentar, mostrar que tem, mas o seu foco vai ser em mostrar que você tem o melhor sistema do mundo para resolver o problema que ele tem com o gerenciamento de pessoas. Ou seja, se a dor do meu cliente é X, eu vou mostrar para ele que eu sou o melhor do mundo para resolver X, por mais que eu também resolva Y e Z. Estamos entendidos em relação a focar na dor do nosso potencial cliente? Então bora lá para a terceira dica. A terceira dica é falar a língua do seu potencial cliente. É muito comum que com o passar do tempo, quanto mais tempo você está em uma empresa, você comece a absorver muitos termos técnicos
de outras pessoas que são especialistas e que às vezes vão entregar a solução que você só está vendendo. E a outra pessoa é que de fato vai entregar. É muito comum isso, por exemplo, em escritórios de contabilidade. Você está lidando ali às vezes com profissionais do setor fiscal, do setor contábil e que falam uma série de siglas e termos técnicos que você hoje entende, mas o teu potencial cliente nunca nem ouviu falar na vida de nenhuma dessas siglas que você conhece muito bem. Então, toma muito cuidado para você não trazer esse techniquez e jogar na mesa de negociação com o seu potencial cliente. Fala a língua do seu potencial cliente, fale de uma forma fácil. Para pensar que num pitch você quer ser 100% entendido. Você quer ficar o mais distante possível da palavra confusão e você quer ficar o mais próximo possível da palavra clareza. Você quer ser entendido. Então, fale uma linguagem simples e que você tem certeza que o seu potencial cliente vai entender. Eu vou dar um exemplo aqui, inclusive do mercado de contabilidade mesmo. Existe uma taxa que as prefeituras cobram que é comumente chamada de TFE. O que é TFE? Eu duvido que a maioria das pessoas que nunca trabalhou com contabilidade saiba o que significa uma TFE. É uma taxa de fiscalização de estabelecimento. Mas dá para a gente falar de uma forma muito mais fácil. Eu não preciso nem falar taxa de fiscalização de estabelecimento. Eu definitivamente não deveria falar TFE. Então, o que eu posso falar com o meu potencial cliente? Taxa da prefeitura. Simples assim. Eu não preciso trazer o techniquez que o meu time, que está lá no background aqui, executando a solução que eu vendo, eu não preciso trazer isso para o meu potencial cliente. Qual é o mais importante aqui? O que eu tenho que ter em mente? Eu quero que o meu potencial cliente entenda o que eu estou falando. Eu não quero que ele sinta confusão, porque para pensar assim, a atenção ela é uma linha que dependendo do que você fala, a atenção cai ou ela é retomada. E quando você fala alguma coisa que o seu potencial cliente não entende, a linha de atenção começa a descer. Ele começa a viajar literalmente. Imagina você está fazendo um discurso, papapá, e do nada você falou TFE. Naquela hora, tudo que você falar a partir dali, provavelmente não vai ter a atenção que você precisa. Ele vai começar a pensar, TFE, o que é TFE? Você definitivamente não quer isso. Para não passar por isso, evite termos técnicos, beleza? Mas vamos lá, vamos supor que você está em uma situação que não tem jeito. Você precisa definitivamente usar um determinado termo, porque não tem nem outra palavra que descreva e não tem outra forma mais fácil de falar. O que você vai fazer? Antes de prosseguir, porque você já sabe que isso não é comum na vida do teu potencial cliente, você vai dar uma pausa e você vai explicar para ele o que diabos aquele termo técnico que você falou significa. E aí, só depois de explicar, você ainda pergunta se ele entendeu. Você entendeu o que eu falei aqui? De fato, tá claro para você? Tá claro. Beleza, aí você continua. Porque senão, meu amigo, a atenção do seu potencial cliente já era. E aí, você sabe que você está falando à toa e às vezes alguma coisa importante que você ia falar, ele não vai absorver. E, por fim, dica número 4, potencialize o seu pitch de vendas com histórias. Por que é tão importante que a gente utilize histórias no nosso pitch de vendas? Para pensar. Lembra lá das aulas de história que você teve no ensino médio? Por exemplo, eu tenho certeza que você lembra de um monte de guerra, né? Guerra Fria, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, etc. e tal. Beleza, você saberia falar em qual ano aconteceu cada uma dessas guerras? Provavelmente vai ter gente que vai lembrar, né? E qual ano que terminou cada uma dessas guerras? Quantos soldados morreram em cada uma dessas guerras? Quantos países tinham envolvidos em cada uma dessas guerras? A maioria das pessoas não vai lembrar. Porque a gente lembra das histórias, né? A gente lembra ali, por exemplo, do ataque a Pearl Harbor que aconteceu, né? Do massacre que aconteceu por causa da bomba atômica que os Estados Unidos lançou no Japão, mas a gente não lembra exatamente números. Números são coisas que são muito abstratas na nossa cabeça, a gente não consegue materializar isso e fazer com que a nossa imaginação nos ajude a entender. Então, para pensar, em vez de você ficar falando sobre números e techniquez lá sobre a tua solução, usar histórias é uma excelente maneira de você conseguir captar a atenção e facilitar o entendimento por parte do seu potencial cliente. Então, como que a gente pode incluir as histórias no nosso pitch de vendas? Simples.
Pega os estudos de caso que você tem na sua realidade. Chegou um cliente, um potencial cliente com problema X, pô, e você já tem 10 clientes que você já resolveu esse problema X, você certamente tem uma história interessante para contar, para que ele sinta, para que ele imagine e consiga visualizar na mente dele aquele problema sendo resolvido. E tem um ponto ainda melhor, isso ainda te traz mais credibilidade. Por quê? Se você já resolveu para 10 pessoas, para não sei quantas pessoas, mas você contou, ele conseguiu imaginar a sua solução resolvendo o problema de alguém, que é o mesmo problema que ele tem, ele provavelmente vai assimilar isso com muito mais facilidade. Então, utilize as histórias que você tem para ilustrar melhor a sua solução e facilitar o atendimento. Beleza, Rodrigo, mas eu comecei agora na empresa, eu não tenho nenhuma história para contar, não fiz nem minha primeira venda ainda. Tranquilo, mas para pensar. Você ainda não tem história, mas provavelmente os seus colegas vendedores, a empresa que você trabalha, tem diversas histórias que eles já contaram para você. Se não contaram, você pergunta. Mas é muito importante que você conheça estudos de caso para que você consiga mostrar isso na hora do seu pitch de vendas. Então, se você não tem a sua própria história para contar de um cliente seu, você pode utilizar histórias que a empresa onde você trabalha tem e use essas histórias para facilitar e potencializar o seu pitch de vendas. Bom, eu tenho certeza que com essas 4 dicas aqui, você já vai potencializar muito o seu pitch de vendas. E se você implementar as 4, eu tenho certeza que você vai sentir muito mais confiança no seu pitch de vendas, a ponto de falar que você tem um pitch de vendas que é imbatível, tá? O que é um pitch de vendas imbatível? Ele não é o pitch em que você vai fechar 100% dos negócios quando você realizar o seu pitch. Por quê? Porque existem leads desqualificados, né? Mas pelo menos para aqueles leads que têm potencial para comprar o teu produto ou serviço, eu tenho certeza que você vai fechar negócio se você fizer um pitch de vendas muito bem feito, seguindo essas 4 dicas que eu dei. E, claro, o seu pitch de vendas ele vai melhorar conforme o tempo for passando. Não tem segredo, a repetição é a mãe do aprendizado. Quanto mais você fizer o seu pitch de vendas, ou seja, quanto mais você treinar, colocar ele na prática mesmo, na realidade, melhor vai ser o seu pitch de vendas. Então, implemente essas 4 dicas e com o tempo eu tenho certeza que ele vai se tornar imbatível. E agora, uma dica final, porque depois do pitch de vendas, eu vejo muitos vendedores com medo de fazer o que tem que ser feito. O que eu tenho que fazer depois de realizar o meu pitch de vendas? Depois de fazer o pitch de vendas, vendedor, o que você precisa é fazer uma chamada para a ação. Você pode já ter testado falar nisso também como CTA, ou Call to Action. É uma chamada para a ação, ou seja, você vai chamar o seu potencial cliente para dar o próximo passo, para fazer alguma coisa que você quer que ele faça. Então, o que você quer que o seu potencial cliente faça depois de ter escutado o seu pitch de vendas? Você quer que ele assine um contrato? Você quer que ele te mande algumas informações para que você gere um contrato? Você quer que ele passe o cartão de crédito em algum site? Enfim, faça uma chamada para ação. Nunca deixe o seu potencial cliente sair do seu pitch de vendas sem uma chamada para ação. Você quer fazer alguma coisa, você quer que ele faça alguma coisa. Então deixa claro e chama o teu potencial cliente para fazer o que você quer que ele faça. Não deixa o teu lead fugir depois de você ter gastado longos minutos fazendo a tua apresentação do pitch do seu produto ou serviço, sem chamar ele para fazer nada, senão você falou à toa, né? Eu acredito que se a gente chegou nessa etapa, né, a gente passou por um entendimento, uma fase em que a gente levanta a necessidade, entende o problema que o potencial cliente tem, a gente se conecta com ele, e aí se eu vou fazer um pitch de vendas, é porque eu já identifiquei que vale a pena eu investir o meu tempo fazendo um pitch de vendas para ele. Por quê? Porque eu já vi que ele tem um problema que eu resolvo e eu estou apresentando a solução. É puramente isso. Então, se eu fiz isso daqui, apresentei o meu pitch de vendas, eu não posso deixar o meu lead fugir sem fazer uma chamada para ação. Então, não tenha medo, não esqueça, não tenha preguiça, enfim, definitivamente não deixe de fazer uma chamada para ação depois de fazer o seu pitch de vendas. Bom, meu amigo vendedor e minha amiga vendedora, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a
aprimorar o seu pitch de vendas e torná-lo imbatível. Segue essas 4 dicas, aplica na tua realidade, que eu tenho certeza que o seu pitch vai melhorar. E deixa aqui nos comentários se você sentiu que faltou alguma dica, ou se tem alguma coisa que você não concorda, ou talvez até mesmo que você concorde, que eu vou responder a todos com muito prazer. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos vendedores, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações.